Mas afinal, o Simples Nacional muda ou não muda com a reforma tributária? Eu sou o professor Felipe Rocha e nesse vídeo vamos falar de quais os reais reflexos da reforma tributária para as empresas do Simples Nacional. Desde que começou a se discutir a atual reforma tributária, ainda na época da PEC, já era garantida a manutenção do Simples como uma das premissas para que se aprovasse a reforma tributária. E isso foi feito na época na votação da PEC, que culminou na Emenda Constitucional 132. O Simples será mantido e será garantida a vantagem para o Simples Nacional. Porém, tanto na aprovação da PEC, na Emenda Constitucional 132, como no PLP 68, que hoje está tramitando no Senado, há uma mudança significativa do Simples em comparação a como ele é hoje, para como ele será pós-reforma tributária. Tivemos debates interessantes na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, falando sobre os impactos das mudanças para as empresas do Simples Nacional em vários aspectos. Aquela que está no fim de cadeia, que é quem vende ao consumidor final, e especialmente para aquele que está no meio de cadeia, seja ele comércio ou prestador de serviço, os impactos que isso trará para a empresa do Simples Nacional. Os debates ocorreram em mais de uma sessão, em mais de uma reunião que aconteceu no Senado, com pontos levantados pela Receita Federal defendendo as mudanças e pontos levantados por entidades de classe que defendem os contribuintes do Simples Nacional. Sem demagogia, sem ficar puxando sardinha para um lado ou para o outro, eu quero trazer para vocês questões práticas. Hoje, quando uma empresa do Simples, sistema que está valendo e continuará valendo pelo menos até 31 de dezembro de 2026, enquanto continuar existindo PIS e COFINS. Quando uma empresa do Simples Nacional, de meio de cadeia, então meio de cadeia é aquela que presta serviço ou fornece mercadoria para uma empresa que irá revender ou industrializar aquele produto, que faça parte do custo para uma etapa subsequente. Então, se uma empresa do Simples fornece um serviço ou um produto para uma empresa do lucro real, em relação a ISS nunca houve crédito. Tá? ISS sempre foi um tributo cumulativo. Em relação a ICMS, até esclarecendo falas errôneas que foram feitas nas audiências do Senado, o ICMS sempre permitiu crédito desde que passou a ser tributado dentro do Simples, lá em 2007. Só que o crédito ele é limitado ao percentual pago no DAS, o percentual apurado no PG-10D. Então, conforme o percentual apurado no Simples Nacional, percentual do ICMS dentro lá da alíquota paga no Simples. Já o PIS e COFINS, e é essa a grande mudança, o crédito era de 7,6, ou continua sendo, né? Ainda é de 7,6 de COFINS. Claro, considerando produtos que sejam tributados pelo PIS e COFINS, né? E 1,65 de PIS, totalizando aí a soma dos dois, 9,25. Então a empresa adquirente tem crédito, sendo ela do lucro real, e sendo um produto para ela custo, insumo, ou ainda dependendo do serviço, tem crédito de 7,6 mais 1,65, 9,25 no total, de PIS e COFINS. Ainda que a empresa do Simples pague um percentual irrisório, pague um percentual bem menor do que este, que foi chamado nos debates de crédito ficto. Não é uma espécie de crédito presumido, mas é um crédito que não é equivalente ao efetivamente pago. Este é o cenário hoje. E vai vigorar até 31 de 12 de 2026. Por que eu uso essa data de referência? Porque em 2027 teremos o início da vigência da CBS e a extinção do PIS e COFINS. Então não muda a parte do ICMS nesse primeiro momento, vai mudar só lá em 2033, mas já muda de imediato os tributos federais e é aí que está o grande impacto. Porque pós-reforma, o crédito de CBS, então pós-reforma, a partir de 1 de 2017, 2027, melhor dizendo, né? A partir desta data, o crédito de CBS será do percentual efetivamente pago no PG-10D, que aí vai ser de acordo com qual faixa o contribuinte se encontra. Sabemos que a alíquota do Simples ela muda conforme o faturamento da empresa. Então, o percentual de crédito admitido ao adquirente da mercadoria ou do serviço será de acordo com aquilo efetivamente pago pelo fornecedor do Simples. E essa é a grande mudança que vem sendo criticada como uma mudança negativa para o contribuinte do Simples
de meio de cadeia. Aquele contribuinte que for de final de cadeia, ou seja, aquele que presta o serviço, fornece a mercadoria ao consumidor final, ele não terá prejuízo com essa mudança porque ele não fornece crédito, ele não concede crédito ao seu cliente, ao seu destinatário. Mas para aquele que está em meio de cadeia, ele vai sim ter uma mudança em comparação ao cenário atual. Então, falar que o Simples Nacional não muda é uma fala equivocada. Falar que será alterado para pior depende do ponto de vista, porque tem empresa que, ao optar por apurar fora do Simples a CBS e a IBS, ele vai ter uma vantagem competitiva do que ele tinha no passado antes da reforma. Então depende do cenário, tem que analisar caso a caso. Eu não posso jogar números aleatórios numa análise levando em consideração todas as empresas de meio de cadeia e dizer que para a maioria vai melhorar. Eu tenho que analisar caso a caso. E na minha visão, análises errôneas foram feitas em especial pela Receita Federal nas participações no Senado, dizendo que para a maioria melhora, sem levar em consideração casos práticos, casos reais, e sim levando números fictícios que sempre apontavam para uma situação de melhora para a empresa do Simples, o que em vários casos não vai acontecer na prática. Então tem que analisar caso a caso, porque com a reforma surge a figura do Simples Nacional híbrido. Esse vem sendo o nome utilizado para denominar o Simples Nacional que permanecerá pagando imposto de renda e contribuição social e contribuição previdenciária patronal dentro do Simples e passa a pagar fora do Simples IBS e CBS por opção. O PLP, inclusive, estabelece as regras para se fazer essa opção, o PLP 68. Então, isso já estava previsto na Emenda Constitucional 132, que o contribuinte do Simples teria a possibilidade de, se for de seu interesse, se para ele valer a pena, assim como também para seus clientes, levando em consideração o seu entorno, quem são meus fornecedores, quem são meus clientes, quanto eu terei de crédito, quanto eu vou repassar de crédito, levando em consideração de quem eu compro e para quem eu vendo, o contribuinte do Simples terá essa possibilidade de optar por pagar por fora do Simples a CBS e o IBS a partir de 2033, a CBS já em 2027. Com isso, teremos, portanto, um Simples Nacional para tributos sobre a renda e contribuição previdenciária patronal e fora do Simples o IBS e a CBS. Semelhante, ligeiramente semelhante ao que nós tínhamos com as empresas que passavam sublimite, que continuavam no Simples para os tributos federais e previdenciário e pagavam fora do Simples o ICMS. É algo semelhante, com a diferença que o sublimite era algo compulsório. Eu era obrigado a pagar fora do Simples o ICMS se eu extrapolasse ali os 3.600.000. Tem, em alguns estados ainda 1.800.000. Já o sistema híbrido pós-reforma é facultativo. Eu opto por pagar por fora. Ou seja, já sabemos que o planejamento tributário para uma empresa do Simples será muito mais complexo pós-reforma do que ele é hoje, porque eu vou ter que analisar todo o cenário no qual a empresa está inserida. Inclusive, nesse cenário, levando em consideração meus fornecedores, se são do Simples ou do regime normal, e se meus clientes possuem interesse num crédito integral do CBS e IBS. E via de regra, o próprio cliente da empresa do Simples é que vai demandar essa mudança de regime. Porque ou ele vai negociar o preço para menos do que ele pagava antes, ou ele simplesmente vai começar a comprar de um outro fornecedor. Então vai ser uma demanda que o próprio mercado trará para as empresas do Simples. Até agora, eu levantei para vocês um ponto negativo da mudança da reforma tributária, que foi a redução do crédito da CBS em comparação a PIS e COFINS. Mas também tem ponto positivo trazido pela reforma tributária. Inclusive, o auditor da Receita Federal, que foi responsável por defender a mudança, afirmando, inclusive fiz um corte no meu Instagram sobre isso, afirmando que o Simples Nacional pós-reforma desculpa. Afirmando que o Simples Nacional pós-reforma seria melhor do que o Simples antes da reforma. O que eu discordo integralmente de sua fala. Tem casos, sim, que vai apresentar melhora, mas são casos e casos. Em vários outros vai apresentar piora. Tem que analisar todos os casos e não jogar a informação aos quatro ventos como se fosse verdade. Uma afirmação que ele fez que eu concordo é que o fim da substituição tributária do ICMS
será vantajoso para empresas do Simples, assim como também o fim da monofasia do PIS e COFINS. E eu explico para vocês o porquê. Porque na existência do atual modelo da substituição tributária do ICMS e da monofasia do PIS e COFINS, o contribuinte do Simples ele acaba se equiparando a uma empresa do lucro real e do lucro presumido, porque ele assume o mesmo custo que as empresas do lucro real e lucro presumido, porque o PIS e COFINS ele é pago lá no início da cadeia, assim como o ICMS e ST, levando em consideração toda a cadeia, com alíquotas, com percentuais ou com bases de cálculo iguais, seja o revendedor do regime normal, lucro real, lucro presumido, seja o revendedor do Simples Nacional. Ou seja, a substituição tributária, quando é calculada lá pela indústria, lá pelo importador, em regra geral, não leva em consideração o fato de que o revendedor, posteriormente, ele é do Simples. Salvo raríssimas exceções, como, por exemplo, no Paraná, que tinha lá a redução de MVA, para o Simples Nacional especificamente. Então, em regra, a empresa do Simples ela acaba tendo uma equiparação a um contribuinte do regime normal nos casos de produtos submetidos à substituição tributária ou ainda sujeitos à monofasia do PIS e COFINS. E com a retirada desses dois regimes, apesar do texto ter mantido ali uma possibilidade de substituição tributária, e no caso da monofasia apenas para o combustível, o Simples ele acaba tendo vantagem nesse sentido. E eu concordo porque quando eu sou do Simples e compro um produto da ST ou com tributação monofásica de PIS e COFINS, eu deixo de pagar o meu percentual sobre a venda de ICMS, de PIS ou COFINS, conforme o caso, se for ST ou monofásico, mas eu deixo de pagar o meu percentual do Simples, que é muito menor do que aquele que foi pago lá atrás pelo substituto ou recolhido a título de monofasia. Então, de fato, um aspecto positivo para o contribuinte do Simples, e nós já vivenciamos isso com a exclusão da substituição tributária em alguns estados, como, por exemplo, Santa Catarina, mais recentemente agora no Rio Grande do Sul. A exclusão da substituição tributária, de fato, traz maior nível de competitividade para as empresas do Simples. Então, esse é um ponto positivo. Se esta extinção da substituição tributária da monofasia vai compensar essa gritante diferença que nós temos entre o crédito de PIS e COFINS para o crédito de CBS, que será concedido a partir de 2027, teremos que analisar caso a caso, né? Empresa por empresa, planejamento por planejamento. Se eu afirmar para vocês que a extinção da substituição tributária por si só torna a mudança vantajosa para o Simples, eu estou jogando uma informação ao vento que eu não tenho fonte nenhuma para corroborar com o que eu estou afirmando aqui. Tá? Assim como os fiscais também estão fazendo, os auditores que lá defendem a reforma tributária no Senado. Outro ponto que foi levantado e defendido nos debates do Senado foi o fim do DIFAL. E aqui, na minha opinião, não tem sustentação nenhuma. Porque o DIFAL ele só é cobrado pelo fato de existirem diferenças entre as alíquotas internas e interestaduais. Hoje, se você compra de dentro do seu estado, a alíquota é maior do que se você compra de fora do seu estado. Logo, por isso é cobrado DIFAL, para que você não pague mais barato por ter comprado de fora do estado. Se com a reforma tributária não haverá mais diferença entre as alíquotas, uma vez que o imposto, o IBS, ele será integralmente devido ao estado do consumo, não há mais que se falar em DIFAL, não há mais que se falar em alíquota interestadual, não há mais que se falar em alíquota interna, não tem por que cobrar o DIFAL, mas isso não significa que haverá redução de custo. Não haverá. O DIFAL era cobrado para que eu pagasse o mesmo preço comprando dentro do estado ou comprando fora do estado. Com a reforma, eu vou pagar sempre levando em consideração o custo da alíquota do estado de consumo. Então, se eu sou do Simples, não optei pelo sistema híbrido, ou seja, eu pago dentro do Simples a CBS e o IBS. Virá, na minha nota de compra, o IBS e a CBS considerando as alíquotas do estado de consumo da mercadoria. Do estado e do município, já que agora o IBS ele é um tributo que é compartilhado entre estado e município, né? Uma vez que juntou o ICMS com o ISS. Então eu vou ter incluso no meu custo, nesse exemplo, uma vez que o Simples não tem crédito, eu vou ter incluso ali o custo total do tributo, levando em consideração a alíquota do estado de consumo. Então não faz sentido cobrar DIFAL. Né? Por isso que o DIFAL deixa de existir com a reforma tributária. Agora, a sua extinção não traz vantagem, porque a nova forma de cobrar o IBS, em comparação ao que acontecia com o ICMS, fará com que a empresa do Simples sempre arque com o custo do IBS no seu preço de compra.
por mais que agora seja um imposto por fora, diferente do que era o ICMS, que fazia parte do preço da mercadoria, enquanto que o IBS será somado ao total da nota, não compondo o preço do produto, de todo modo a empresa do Simples vai arcar com esse custo. Então, na minha visão, resumindo os pontos que eu levantei aqui para vocês, a mudança no creditamento do PIS e COFINS é uma mudança extremamente negativa. Em alguns casos, a empresa do Simples optar pelo sistema híbrido vai sim torná-la mais competitiva. Em alguns casos, ela ainda assim terá redução de carga tributária, porque ela passa a ter direito a crédito, o que ela antes não possuía. E também o direito ao crédito será mais amplo pós-reforma do que ele é hoje. Mas em vários outros casos, inclusive já fiz análise aqui de casos práticos, a mudança torna-se prejudicial ao contribuinte do Simples. Então, eu não posso afirmar, seria leviano da minha parte afirmar que a mudança será positiva. Será para alguns e será negativa para outros. Mas eu tenho uma opinião. E minha opinião é que a reforma tributária, em hipótese alguma, ela vai agradar todo mundo. O fim dos benefícios foi um ponto que eu citei recentemente. Não tem como agradar a todos. E uma mudança tão significativa quanto a reforma tributária não tem como passar sem efeitos colaterais. Não tem como mudar o sistema da forma como está mudando sem termos efeitos colaterais negativos em alguns pontos e positivos em outros. Então não estou gravando esse vídeo aqui para vocês para criticar apenas a mudança, mas para alertá-los de que a mudança será sim negativa para alguns contribuintes, por mais que afirmem e reafirmem que não, que o Simples permanecerá intacto. Eu até concordo que ficará intacto para aqueles de fim de cadeia, né, que atendem ao consumidor final. Mas para aquele que estiver no meio de cadeia, que corresponde a cerca de 1/4 das empresas do Simples, então não é pouca coisa, estamos falando de 1/4 das empresas do Simples Nacional, essas terão que avaliar o reflexo e fazer um planejamento já agora em 2026, então estamos próximo disso acontecer, não é algo para daqui a meia década, sofrerá um impacto e precisará se adequar a essa nova realidade. E o profissional, tributarista, contador, terá que possuir o conhecimento técnico para dar todo o suporte ao seu cliente nesse aspecto. E para isso, se você é tributarista, se você é contador e quer estar preparado tecnicamente para atender o seu cliente no que diz respeito à transição da reforma tributária, e tenham certeza que essa transição será extremamente complexa, nos prometeram uma simplificação e tenham paciência que ela virá. Pós período de transição, 2033 em diante, ficará mais simples, mas até lá o caminho será árduo, será bastante trabalhoso e você tem que estar preparado para isso. E se você quer estar preparado, faça parte da OCI. Na descrição desse vídeo tem um link para você entrar na turma da OCI. Lá nós temos um módulo sobre reforma tributária, onde todos os meses eu e outros professores convidados trazemos conteúdo sobre a reforma tributária para que você esteja preparado para assessorar o seu cliente nessa transição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.